Olá, seja bem-vindo. Espero que esse vídeo te encontre bem. E hoje eu quero conversar um pouquinho. Esse vídeo vai ser mais um bate-papo mesmo, falando um pouquinho das minhas opiniões, tá? A respeito de um assunto que eu não sei se eu trato como um elefante na sala ou como um esqueleto no armário, porque ele meio que é as duas coisas. Que é a questão dos ETs extraterrestres, criaturas que vivem fora da Terra. Eu tô até aqui com o meu cafezinho e já vou avisar vocês que eu moro perto da base aérea, então o pessoal tá fazendo treinamento com caça. Às vezes, talvez dê alguma interrupção aí com o barulho dos aviões. Mas enfim, sobre ETs. Nos últimos meses tem tido muito burburinho a respeito dos assuntos relacionados aos extraterrestres, mas vocês talvez não estejam muito por dentro disso, porque não está sendo muito noticiado na mídia, tanto aqui quanto lá fora, por N motivos, mas chegaremos lá. O que eu quero dizer é que, para vocês terem uma noção da situação geral, começaram a aumentar muito os avistamentos de objetos, de criaturas, comunidades começaram a pressionar, inclusive o governo dos Estados Unidos, e inclusive o próprio Pentágono fez alguns pronunciamentos públicos a respeito do assunto, alguns agentes do Pentágono fizeram alguns pronunciamentos. Claro que eles se seguraram, digamos assim, o máximo possível para não ser tão detalhista a respeito das coisas, mas sim, eles se pronunciaram. E agora, hoje, ali, dia 15 de novembro de 2023, então há cerca de uma semana, 10 dias atrás, teve um grande congresso no México, incluindo o governo do México, onde diversos cientistas renomados, eu talvez bote alguma fotinho por aqui, se eu achar o link do congresso, eu boto ali embaixo, tratando sobre esse assunto. E sobre o que foi esse congresso, tá? Foram mais de 4 horas, onde esses cientistas trouxeram provas concretas e testes com metodologia científica comprovando a existência de extraterrestres e a interação deles com seres humanos. Inclusive, eles trouxeram espécimes e espécimes dissecados, e não é aquele rolê todo de papel machê lá, de múmia de papel machê, que deu um bafafá recentemente. Não é sobre isso. É sobre espécimes que não tinham sido divulgados até um momento, parece, desse congresso. Esses espécimes foram encontrados em templos, digamos assim, subterrâneos, na região ali do México, então é algo de antes dos Incas, dos Aztecas, ou da época dos Incas, dos Aztecas. São espécimes que foram mumificados de uma forma muito específica e diferente do que se conhecia até agora. De forma bem resumida, tá? Porque eu não vou ter todos os detalhes para passar, até porque mais de 4 horas de congresso. Eles trouxeram os espécimes, análises, vídeos das dissecações, comprovações de relatos e pinturas até nas cavernas mostrando criaturas parecidas a esses espécimes. Durante a dissecação, eles encontraram diversas, além de serem reptilianos, pele reptiliana, 3 dedos, eles encontraram dentro dos corpos sinais de cirurgias, microcirurgias, eles encontraram próteses, que são coisas que na época dos Incas, dos Aztecas, seria impensável de existir, e algumas dessas próteses pareciam ter circuitos ou algo similar a circuitos, e eram feitas de um material de metais muito puros, como ouro, por exemplo, misturado com um metal, eu não vou me lembrar o nome desse metal agora, se eu lembrar depois na edição eu coloco aqui em algum lugar, mas que ele é extremamente raro. Então ele existe na Terra, mas ele é extremamente raro. Seriam toneladas e toneladas de metal para conseguir tirar 1 grama desse material, e ele compõe grande parte mesmo dessas próteses encontradas dentro dos corpos dos espécimes em si. E a questão final do Congresso é: olha, nós trouxemos provas reais, concretas, testes com metodologia científica para comprovar que extraterrestres existem. Quem quiser contrariar o que nós estamos dizendo, nós estamos completamente abertos a aceitar e a conversar e a gente estudar isso junto, mas venham pra gente com comprovações reais e não com coisas que vocês pensam e imaginam das vozes da cabeça de vocês. E o congresso meio que se encerrou
dessa forma, muita notícia saindo todos os dias. E por que eu quis trazer esse assunto? Vamos relacionar isso um pouco às culturas, às religiões. E, honestamente, o que eu acho, tá? Eu tô tirando aqui pelo de gato. Quem tem gato sabe que o pelo dele está em todo lugar. Mas, enfim. Pra mim, sempre foi muito óbvio que existiam extraterrestres. Talvez não exatamente verdinho, com olho grande, que nem a gente vê nos filmes, né? Porque a gente fala em extraterrestre e pensa logo num Grey, ou num verdinho com a cabeçona e os olhos grandes, né? Mas, pra mim, isso sempre foi muito óbvio que existia uma vida além da Terra. Acho até que a gente acaba tendo um entendimento um pouco distorcido do que significa extraterrestre. Uma brincadeira que eu fiz até com uma tia minha foi falar assim pra ela: quer dois exemplos de extraterrestres de filme? Superman e o Thor. E ela: como assim o Thor é extraterrestre? O Superman é kryptoniano, vem de Krypton. O Thor é de Asgard, ele não é da Terra. Asgard é o seu próprio país, a sua própria estrela, digamos assim, seu próprio mundo. Então eles são extraterrestres, são seres que vieram, nasceram fora da Terra, não é? E levando isso em consideração, a gente pode ver que em praticamente toda a cultura, pelo menos toda que eu consigo pensar, existem criaturas que foram feitas, que nasceram fora da Terra, muitas delas mesmo fazendo uma citação à Bíblia antes da criação. Se vocês forem pensar nos anjos, e eu até recomendo dar uma olhada digamos, uma aula de catequese que um padre da paróquia de Curitiba tem aqui no YouTube, muito legal, que ele fala um pouquinho a respeito dos anjos e o que são os anjos, que está na Bíblia, e resumidamente os anjos seriam criaturas feitas por Deus antes da criação em outro local, que em algum momento da nossa criação tiveram que interagir conosco para trazer alguma mensagem ou enfim, isso por orientação de Deus, né? E em outras religiões, vamos puxar para uma coisa bem recente, uma religião neopagã, a própria Wicca. Na Wicca existem os guardiões das torres de observação, que seriam seres mais evoluídos que nós, que vivem nas estrelas, em cada ponto cardial, e são responsáveis por um fluxo de energia aqui na Terra. E assim por diante, gente. Eu acho que praticamente 100%, não posso afirmar isso porque seria pretensão minha, mas qualquer religião de qualquer parte do mundo tem referência a seres que nasceram fora da Terra e normalmente eles têm mais conhecimento ou poder que nós e nos ajudaram na evolução em algum ponto. Comentar sobre as mitologias asiáticas, já que acho que foi a única que eu falei aqui do América Latina e da Europa, mas os próprios dragões nas mitologias antigas eram considerados seres de imenso poder e imensa sabedoria que teriam relação com elementos da natureza e teriam nos auxiliado ou influenciado de alguma forma aqui na Terra que nos levou a evoluir com o passar do tempo. E pensando nisso, a gente entende que essa ideia de extraterrestre, apesar da ideia do Grey, do verdinho zoiudo, ser alguma coisa nova, a ideia de criaturas evoluídas e fora daqui não é absolutamente nenhuma novidade para a humanidade. Eu acredito que não está sendo muito divulgado nada a respeito disso, até para não criar um pânico público, sabe? Não criar um alvoroço, porque a gente acabou de sair de uma pandemia, a cabeça das pessoas não tá muito boa, ainda mais para uma notícia que acaba sendo bombástica como essa. E se vocês forem pensar, mas é verdade, não é verdade, é comprovado mesmo, não é comprovado? Para mim, com o tempo a gente está numa era, desde pouco antes da Segunda Guerra, a ciência tomou uma grande parte na forma como a gente vive e nas coisas que a gente acredita, mais do que vocês imaginam. Inclusive, pretendo falar um vídeo sobre a construção desse pensamento que a gente tem hoje, porque vocês acham que pensam assim, da forma que pensam, porque sim, mas não é bem assim não, tá? Enfim, e isso é bom, que a gente esteja mais cético, procure por mais confirmações das coisas, mas ao mesmo tempo é legal ter um espaço para fé. Mas essa questão de ser mais cético, de precisar de mais comprovações, por que eu comentei a respeito disso? Se vocês forem olhar para o passado novamente, quantas pessoas morreram por trazerem inovações?
por trazerem novas verdades, novas realidades, sabe? O que aconteceu com a primeira pessoa que falou que, na verdade, era a Terra que girava em torno do Sol e não o Sol que girava em torno da Terra? Foi eliminado. O que aconteceu com as bruxas porque achavam que elas tinham um pacto com o demônio, porque usavam ervas, que na verdade era pura herbologia química? Também, mesma coisa, e assim como muitos e muitos e muitos outros, porque a gente tem medo daquilo que não entende. E as pessoas que trazem coisas fora da realidade que a gente está acostumado, que a gente conhece, trazem medo também. Então, eu não acho que crucificar esses cientistas, como alguns têm feito, seja algo sábio se fazer. Talvez não acreditar com todas as forças nisso. Eu sou uma pessoa cética e eu acredito que a melhor forma de saber coisas novas e de desenvolver mais é questionando o que quer que seja. Mas alguns comportamentos são complicados e impedem a evolução. E se vocês forem novamente olhar para o passado e para o que os filósofos trazem para a gente, o próprio mito da caverna foi uma forma de Platão expressar exatamente isso que eu estou comentando agora. O mito da caverna, que as pessoas ficavam presas na caverna e só viam o mundo através de sombras. Um deles conseguiu escapar, viu o mundo como ele realmente era e veio contar para as outras pessoas, tirá-las da caverna, explicar como o mundo era e que era diferente do que a gente pensava. E as pessoas que estavam na caverna eliminaram esse cara, que é o que nós fizemos diversas e diversas vezes ao longo da história da humanidade e, de certa forma, está acontecendo novamente agora em pleno 2023. A questão de tudo isso é pensar com a própria cabeça de vocês, questionar tudo. Essa geração onde a gente tem muita informação o tempo todo e tem muita informação falsa, fake news, clickbaits, acaba nos enchendo tanto de informação que a gente não sabe mais o que acreditar. Enquanto antigamente as pessoas eram cegas pela falta de informação, hoje elas são confundidas pelo excesso de informação. Então, pra gente conseguir ter opiniões próprias, e agora o sol tá batendo bem na minha cara. Enfim, para ter opiniões próprias, eu acho extremamente importante essa coisa do questionamento, tá? Mas por quê? Mas como? E não acreditar 100% na opinião que alguém traz. Oi, gente, Bruna da edição aqui para dizer que acho que ficou um pouco confuso no final, mas o que eu quis dizer foi: analisem as evidências por si próprio, pensem, processem, tenham uma mente aberta para aceitar novas possibilidades e reanalisar as antigas e então tomar uma decisão própria sobre o que pensar a respeito de um assunto, ao invés de simplesmente comprar isso pronto de alguém, seja um líder político, religioso ou enfim. Não abram mão da liberdade de vocês e da liberdade de desenvolver os próprios pensamentos de vocês. Isso aí. Dividi um pouco das minhas opiniões hoje com vocês, um pouquinho do conhecimento que eu tenho a respeito desses assuntos, mas isso é só para que vocês possam se questionar mais, ir mais atrás das informações e tirar as próprias conclusões. E caso vocês se sintam confortáveis, dividam essas conclusões, esses questionamentos aqui comigo, e quem sabe a gente faz um vídeo aí no futuro falando mais a respeito do assunto. Eu vou tentar deixar aqui embaixo alguns links de literaturas que falem a respeito dos mitos que eu comentei, e se eu achar o link desse evento que eu comentei, eu vou deixar aqui embaixo também. E acho que por hoje é só. Um abraço e até mais.